Você acredita que uma casa pode absorver o mal? Que ela pode guardar em suas paredes a dor, o medo e até a morte? Em 1974, uma residência aparentemente comum, localizada no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, se transformou no palco de um dos casos mais aterrorizantes da história moderna. Um lugar onde uma família inteira foi brutalmente assassinada, onde sussurros ecoam mesmo com a casa vazia, e onde outra família, pouco tempo depois, enfrentou acontecimentos tão inexplicáveis que fugiram no meio da noite, abandonando tudo para trás. Este não é apenas um caso de homicídio, não é só uma história de fantasmas, é um verdadeiro mergulho no horror. Prepare-se para conhecer todos os detalhes do caso Amityville, um mistério que nem o tempo conseguiu enterrar e que até hoje desafia explicações lógicas. E a pergunta que vai te assombrar até o fim: o mal nasce nas pessoas ou nos lugares? E então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de terror. Então, vamos lá! Na madrugada de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. caminhou silenciosamente pela casa com um rifle Marlin calibre 35 na mão. Um por um, ele assassinou seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam. O pai, Ronald Sr., levou 2 tiros. A mãe, Louise, também. Os irmãos, John Matthew, Mark, Ellison e Don, foram encontrados de bruços em suas camas, sem nenhum sinal de luta ou tentativa de fuga, parecendo que estavam dormindo. Nenhum vizinho ouviu os disparos. Imagine um massacre daqueles e ninguém ouviu nada. Nenhum dos membros da família gritou. É de arrepiar, né? A polícia encontrou todos os corpos perfeitamente alinhados, o que até hoje intriga os especialistas. Parece coisa de filme de terror. Ronald confessou os crimes, mas deu versões diferentes ao longo dos anos, sabe? Como se estivesse tentando enrolar todo mundo. Numa delas, dizia que vozes o atormentavam, mandando ele matar a família. Dá para acreditar? Em outra, afirmava que a irmã, Dawn, teria participado do crime. Uma história mais maluca que a outra. O mais bizarro é que exames toxicológicos mostraram que ninguém na casa foi sedado. Ou seja, estavam conscientes, mas mesmo assim ninguém reagiu. É um mistério total. O silêncio daquela noite ainda ecoa, e o mistério sobre como tudo aconteceu nunca foi totalmente desvendado. A gente fica pensando, né? O que será que aconteceu de verdade? Um ano depois dos assassinatos, a casa foi vendida por um preço muito abaixo do mercado. Uma verdadeira pichincha. George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, se mudaram para lá cheios de esperança, acreditando que poderiam começar uma vida nova, tipo um recomeço, sabe? Mas o que eles encontraram lá dentro foi um pesadelo que só piorava a cada dia. George, que antes era um cara tranquilo, começou a ficar agressivo, frio e distante. Parecia outra pessoa. Sentia um frio de renguear Cusco, mesmo com a calefação no máximo. Parecia que estava num freezer. E para completar, começou a acordar todos os dias às 13h15 da manhã, exatamente a hora dos assassinatos, sentindo presenças estranhas e ouvindo barulhos sinistros. Kathy também não escapou. Disse que sentiu ser tocada por uma força invisível. Levitou sobre a cama e apareceu com marcas inexplicáveis pelo corpo de arrepiar. E o que dizer das crianças? Começaram a conversar com uma amiga imaginária chamada Jody, uma figura com olhos vermelhos brilhantes que eles descreviam como um tipo de porco demoníaco. Imagina o terror. A porta do quarto da filha mais nova era outro mistério, abrindo e fechando com violência, como se tivesse vida própria. E tinha mais.
Uma gosma verde nojenta escorria pelas paredes e objetos voavam pelo ar, como num filme de terror. De repente, um cheiro horrível de carniça invadia a casa e depois sumia do nada. Desesperados, os Lutz chamaram um padre para benzer a casa, mas até ele disse que foi atacado por uma força invisível, coitado. Depois de 28 dias de puro terror, a família pegou o beco, abandonando a casa e tudo que tinham lá dentro. Nem olharam para trás. Disseram que a experiência foi tão traumatizante que os marcou para sempre. E o pior, mesmo depois de se mudarem, continuaram a ser atormentados por essas manifestações. Dá para acreditar? O caso Amityville virou uma verdadeira novela. A mídia caiu matando em cima. De paranormais a psicólogos, de jornalistas a investigadores, todo mundo queria entender o que de fato rolou. Ed e Lorraine Warren, tipo os Chororó e Chitãozinho da demonologia, cravaram que a casa estava dominada por um encosto nível hard. A Lorraine, durante um rolê na casa, disse que sentiu um negócio tão pesado que teve até uns flashes dos assassinatos, tipo visão, e chegou a ficar em transe. Teve até fotógrafo que jurou de pé junto que clicou um molequinho de olhos brilhando no corredor. Só que ninguém viu o guri ao vivo. Outros investigadores disseram ter gravado umas vozes estranhas, tipo ET Bilu ligando para casa e uns pontos da casa que estavam congelantes, igual freezer desligado. Mas aí veio o Steven Kaplan, parapsicólogo, e mandou a real. É tudo mentira dos Lutz. Falou que as histórias não batiam, que eles mudavam a versão toda hora, e que tinha dedo de advogado e editora no meio, tipo querendo virar best-seller a qualquer custo. E para completar, jogou na roda que o George Lutz já era chegado numas mandingas antes de se mudar. E o Jay Anson, que escreveu o livro, dizem que deu uma bela exagerada na história, tipo colocando pimenta onde não tinha. Mas mesmo depois de anos e anos de discussão, ninguém conseguiu desmentir tudo o que aconteceu lá. E ainda tem gente que jura de pé junto que a casa é assombrada mesmo. Décadas se passaram e a casa de Amityville ainda desperta medo e fascínio. Mesmo depois de mudarem a numeração e tentarem afastar os holofotes, tipo tentar esconder um fla-flu, ela continua sendo um símbolo do inexplicável. O caso já virou livro, documentário, filme e até teve gente fazendo investigação paranormal por conta própria, tipo aqueles programas de TV. E continuam rolando relatos de coisas estranhas. O mais impressionante é que os relatos de assombração não pararam depois que a família Lutz se mudou. Vizinhos, gente que foi morar lá depois e até quem só visitou, falam de uma sensação pesada, vultos, barulhos sinistros e pesadelos que não acabam mais. Os cientistas, claro, dizem que pode ser tudo coisa da cabeça, trauma ou até uma viagem coletiva. Mas então, por que essa história toda continua, mesmo com gente nova, tempos diferentes e tudo mudando? Será que tem explicação para o que aconteceu em Amityville? Ou será que a gente está lidando com coisas que a ciência ainda não consegue entender, tipo ET de Varginha? O que a gente sabe é que aquela casa, ou o que mora lá dentro, não foi só palco de um crime horrível. Virou quase uma entidade, uma coisa viva, um templo do medo. E talvez um lembrete sinistro de que nem tudo a gente pode ou deve explicar. Para tentar entender os eventos que transformaram Amityville em um dos maiores casos de terror da história, tipo um caso Evandro americano, é preciso explorar as possíveis teorias alternativas que surgiram com o tempo. Uma das mais discutidas é a energia residual, uma ideia dentro da parapsicologia que afirma que eventos altamente traumáticos podem ficar gravados em determinados locais, como se o ambiente fosse uma fita cassete espiritual, tipo aquela fita VHS amaldiçoada do Ringo. Segundo essa teoria, os assassinatos brutais da família DeFeo teriam deixado um rastro de energia tão intenso que reverberou por anos, criando manifestações involuntárias, tipo a energia pesada que dizem ter no edifício Joelma. Outra teoria é a da maldição do terreno, sabe? Tipo aquelas lendas da cidade perdida que a gente ouve por aí.
Historiadores locais sugerem que o local onde a casa foi construída era usado séculos antes como ponto de rituais por povos indígenas da região. Inclusive, há quem diga que o terreno foi amaldiçoado por pajés por conta de profanações realizadas por colonizadores, igual àquelas histórias de assombração nas ruínas das missões jesuíticas. E existe ainda a linha mais sombria, a possessão demoníaca, defendida por estudiosos do ocultismo, quase um Zé do Caixão da vida real. Eles acreditam que o mal pode se manifestar em locais com histórico de violência extrema, atraído como uma espécie de parasita espiritual, como um encosto bem sinistro. Para esses especialistas, a casa em Amityville foi tomada por uma força que ultrapassa a compreensão humana, algo que não apenas observa, mas se alimenta do medo, tipo um bicho-papão que cresceu e aprendeu a se manifestar. Mesmo com toda a exposição e o passar dos anos, os relatos de fenômenos sobrenaturais não pararam por aí depois da saída da família Lutz. Vizinhos próximos da casa juram de pé junto que viram luzes acendendo e apagando sozinhas, vultos passando pelas janelas e até gritos abafados vindos de dentro da casa, mesmo quando ela estava vazia, tipo uma casa mal assombrada de filme de terror. Teve até um carteiro da região que fazia entregas há mais de 20 anos, sabe, carteiro raiz, que se recusava a passar na frente do número 112, morria de medo. Alguns moradores que vieram depois disseram que não aconteceu nada demais, mas tem gente que saiu correndo da casa pouco tempo depois, sem dar maiores explicações, tipo quem viu fantasma em plena luz do dia. Investigações independentes, tipo aquelas de canais de YouTube e documentários, mostraram que câmeras deixadas na casa captaram interferências, sons sinistros e mudanças bruscas de temperatura, sabe, coisas de arrepiar. Teve até um grupo de caçadores de fantasmas que gravou um episódio lá dentro e durante a sessão um deles desmaiou do nada ao entrar no antigo quarto dos Defoe. Que medo! E o mais assustador é que em todas as entrevistas, até os mais céticos, aqueles que não acreditam em nada, disseram que sentiram um clima estranho, pesado, como se a própria casa rejeitasse a presença deles, tipo, sai daqui, você não é bem-vindo. O caso Amityville virou lenda urbana, né? Um clássico. Ele gerou debates que vão muito além do terror, mexendo com a nossa percepção do que é real e do que não é. Se tudo não passou de uma grande mentira, como muita gente diz por aí, como explicar tantos relatos parecidos, tanta gente diferente, de todo tipo, falando de experiências sobrenaturais no mesmo lugar? E se for tudo verdade, será que existem mesmo forças que a gente não vê, manipulando tudo, influenciando as pessoas, traumatizando quem chega perto? Amityville não é só uma casa mal assombrada, é a cara do medo que a gente não controla, sabe? De perder o controle da própria vida, de estar cercado por algo invisível, inexplicável. Talvez o mais assustador dessa história toda não sejam as portas batendo sozinhas, nem coisas estranhas no escuro, mas a dúvida que fica: e se o mal tiver mesmo um endereço? E se sem querer a gente acabar esbarrando nele? Se você chegou até aqui é porque alguma coisa nessa história te prendeu. Talvez o mistério, talvez a dúvida, ou quem sabe aquele arrepio na espinha que te deu do nada enquanto você assistia. O caso Amityville continua sendo um dos maiores mistérios do terror moderno. Não só pelas manifestações sobrenaturais, mas porque ele nos confronta com algo muito mais profundo. A sensação de que nem tudo tem explicação. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo o que você ouviu, você acredita que o que aconteceu em Amityville foi real? Ou acha que foi só uma jogada de marketing genial, criada para vender livros e filmes, tipo um esquema de pirâmide do terror? E mais, você teria coragem de passar uma noite lá? Responde aqui nos comentários. E se você curte histórias assim, com mistérios reais, tipo aqueles casos de arquivo morto, investigações sinistras e casos que desafiam a lógica, que nem as pegadinhas do Silvio Santos, já se inscreve no canal e ativa o sininho.
Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias de arrepiar que nem a loira do banheiro. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo em outros casos tão sinistros quanto esse. Então se preparem, porque o terror está só começando e às vezes tudo o que ele precisa é que você dê o play